E aí, rapaziada, um vídeo aqui só pra mostrar aí pra quem tá começando agora, vai tirar sua habilitação. A prova que você faz na moto é uma prova muito fácil. O problema é só o nervosismo. Mas aí eu vou mostrar aqui como ela no dia. Aqui tá praticamente a mesma coisa. Só tá faltando os cones, mas tá tudo marcado no chão. Acredito que aí esteja dando para vocês verem. E vamos lá. A moto aqui tá toda errada, sem retrovisor e tal, mas é isso aí. Vamos lá, gente. Aqui ó, você começa. Primeiro à direita, volta para a esquerda. Aí ó, para a direita. Aí você abre aqui na curva. Vai fechando aqui para a esquerda. Aqui ó, só seguindo a setinha. Aí a direita aqui ó, bem fechadinha. Agora você vem aqui ó, esquerda, direita, eu já me perdi. Aí vai aqui para a direita, abrindo, fechando. Vamos lá, já me perdi aqui como é que faz. Aí volta aqui. Vem pra cá ó. E aqui termina. Aqui termina a prova. Aí você vai voltar mais ou menos. Você volta. Chegar aqui ó, no início. Você para a moto. Pronto. E lembrando aí a vocês, sempre que for fazer a baliza, sempre que vocês forem fazer a baliza, o principal é não ficar nervoso. Sentou na moto, ataca o capacete, fecha a viseira, vocês vão de calça, sapato, que é para não ser reprovado, né? Pelo menos assim, eu fui de calça e sapato. Vocês aí vão de calça, sapato é o principal, né? Mas aí eu aconselho vocês a irem calça, sapato, quando pegar a moto, bota o capacete, ataca o capacete e fecha a viseira. Não esquece disso. Se você deixar a viseira aberta, você vai ser reprovado. Se você não atacar o capacete, você vai ser reprovado. Muita gente foi reprovada porque não atacou o capacete, porque não fechou a viseira. Aqui é onde o pessoal faz o treino. E eu vou dar mais uma volta para vocês verem. É muito fácil, gente. Muito, muito fácil. Só aqui, ó. Você, se lembrando, você tem que ter maior domínio no freio. Se possível, se lá der para você regular o freio da moto, regula. A moto, no caso, é da autoescola. Mas aí você já olhando se o freio tá alto, tá baixo. Para você ficar com maior domínio no freio. Você tem que dominar a moto na embreagem e no freio. Aqui ó, vocês vão observando aí ó. Vamos começar agora. Deixa eu ver, tá gravando. Vamos lá. Começou. Meia embreagem ó. E vai. E no freio também. Aqui ó, só. É só a manha, gente, só a manha. Tá vendo? Aqui ó, já vem ó. É só a manha. Freou, meia embreagem. Você freia e vai dando meia embreagem. Freio e embreagem. Não tem o que fazer, é muito, muito fácil. Você deve estar dizendo, mas você já sabe tal. Mas treina, gente. Vocês têm que treinar antes. Que vocês vão conseguir. É muito, muito fácil. Você dominou a moto na embreagem do freio, já era. Você não perde a prova. Aí, ó. Vamos lá de novo. Ó, freou aqui, ó. Embreagem. Abriu aqui, ó. Vem, ó. Vem, ó. Eu vou chamar a minha esposa para fazer com ela. Para fazer com mais um na garupa, que aí fica mais difícil. Porque a moto fica pesada. E aí eu vou tentar fazer. Não vou dizer que eu vou acertar, mas vou tentar. Vamos lá. Vamos ver se eu não erro também, né?
Não tem o que fazer não, minha gente. É muito, muito fácil. Muito, muito. Dominou a embreagem, você vai-se embora. Só na manha. Acho que tá dando para escutar as vozinhas do motor. Vocês estão percebendo como é que eu tô fazendo. Eita, coisa que eu erro agora. É isso aí, ó. Muito, muito fácil. Vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez agora. E é isso aí. Muito fácil, tá vendo, gente? É, mas você já sabe, eu sei, mas vai treinando aí, gente. Pega a sua moto, vai treinando que você leva alguém aí pra você fazer na garupa. Vai treinando que fica fácil. É só treino. Quando eu fui fazer, eu nunca tinha pego numa moto. Fui treinando e fiz. E é isso aí. Terminando esse vídeo, você tá chegando agora aí no canal. Já se inscreve, ativa o sininho, deixa aí aquele like, compartilha aí com seus amigos, que isso ajuda na divulgação do canal. E vamos lá. Simbora, né? Vamos pra casa. Tá bom por hoje. Valeu, gente. Acho que o vídeo ficou um pouco longo, mas isso é pra ajudar aí a vocês, principalmente quem tá começando agora, né? Já vê isso aqui, já uma ajuda. Pegar aí a moto do primo, do parente, do tio, do pai, de quem quer que seja e vai treinando. Quando chegar num dia já vai ficar muito fácil. É isso aí, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho, dá o like, compartilha. E é isso aí, galera. Vamos encerrando o vídeo por aqui. Valeu. Fui!